Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Mais uma vez, vamos nos reunir aqui para fazer nossos estudos, aprendendo com essa doutrina tão consoladora, e tanto bem tem nos feito, que a gente tem conseguido enfrentar melhor as dificuldades da vida. É lógico que, como seres humanos, tem hora que a gente tropeça, tem hora que a gente fraqueja um pouco, mas a gente se levanta e continua, isso faz parte. O processo de aprendizado é assim mesmo. Ninguém vai ficar totalmente imune a todas as dificuldades da vida, vai estar completamente alicerçado, Isso só os espíritos puros é que tem. A gente está muito longe disso ainda, mas chegaremos lá. E aos pouquinhos, com esses trabalhos, com nossos estudos, mas sobretudo com o trabalho de transformação moral, a gente vai conseguir chegar lá. Que a vida ela nos oferece, cada momento de nossa vida, é um convite para a nossa transformação. Um convite para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. E às vezes é um desafio. E começa logo em casa, Porque a gente vai lidar, às vezes, com nossos parentes. A gente mesmo, às vezes, a gente fala que os parentes são difíceis, só que às vezes nós é que somos aquele parente difícil, Isso acontece às vezes, e a gente tem que ter esse bom senso para identificar o que pode melhorar e como a gente pode também conviver melhor com as dificuldades dos outros. Pois bem, na tarde de hoje, nós temos o grande prazer de receber pela primeira vez aqui em nossa casa, o nosso irmão Alexandre Barros, que é lá do Centro Espírita Ermelinda Lopes, eu conheço lá a casa, pessoal muito bacana lá, Rinaldo, eu conheço várias pessoas que não está mais lá, mas é ligado ainda a vocês, e outros tantos lá que fazem aquele trabalho tão bonito ali, é Porta Larga, eu conheço, eu morava ali pertinho. Pois bem, então ele veio com sua esposa Patrícia, que está aqui também conosco, fizeram um trabalho em Gravatá. Qual foi o centro, Cid? O Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, olha, Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, tem uma palestra por lá, e gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui conosco hoje, para poder compartilhar conosco esses ensinamentos. O tema é vibrante, Eu gostei muito do tema, Porque quem morreu nunca voltou para contar. Isso aqui ouve direto. Será? Quem morreu nunca voltou para contar. Será? Será que é isso mesmo? Porque a gente ouve o tempo todo, são as pessoas que querem, muitas vezes, nos confrontar, o conhecimento espírita. Então, nunca ninguém voltou para me contar. Será que é verdade? Então, o nosso irmão hoje vai abordar esse tema. E isso é sempre importante a gente tratar, porque a doutrina, a gente como trabalhador tem que estudar, tem que compreendê-lo e estar preparado para ver, muitas vezes, alguns ataques. A gente tem que estudar direito para poder explicar, não para poder convencer e para brigar, não é por isso, mas para poder dar uma explicação razoável, especialmente aquele que está honestamente, sinceramente interessado em tirar dúvida. E tem esses também, Pois bem, então eu vou ler uma mensagenzinha do Espírito Meimei, que está no livro Cartas do Coração, psicografado por Chico Xavier, e o nome da mensagem que está até na nossa distribuição é Confia Sempre. Eu acho muito bonita essa mensagem. Ela diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir viver. Eleva, pois, o teu olhar e caminho, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu acho muito bonita essa mensagem do meu, que é mensagem de esperança, para a gente não desistir, confiar e seguir em frente. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por gentileza, faça a prece de início do nosso trabalho. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais um domingo aqui reunido com o propósito de te pedir, Senhor, que nos ilumine, nos proteja, iluminar o nosso irmão Alexandre, que veio aqui abrilhantar nossa tarde. E pedir a Ti, Senhor, que olhe por todas essas pessoas que estão sofrendo
especial que está sofrendo aí com os fenômenos naturais, a Flórida, nosso país que sofrendo com a fome, com a desigualdade social. Te pedimos, Senhor, muita paz, muita luz, muita saúde, que tenhamos todos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Muito bem. Então, com o tema Quem Morreu Nunca Voltou para Contar. Será? Nosso irmão Alexandre Barnes. É só ajustar aqui. E, afinal de contas, né, a sua altura ela é maior que a minha. Deixa-me ver quem está cá. Aqui, esse aqui é bom. Boa tarde. Creio que estejam me ouvindo. E bem, e eu desejo um cordial boa tarde aos internautas e às internautas que me escutam através do Instagram do Lar Espírita Maria Dolores, daqui de Caruaru, e ao mesmo tempo já transmito não só um abraço a todas e a todos, como também agradeço ao convite, através do nosso irmão Alain Moura, que, digo sinceramente, é muito mais bonito pessoalmente. Bem, eu só queria dizer para você que a câmera aqui está um pouquinho do lado. Eu não sei se eu venho mais para cá um pouquinho, eu estou muito na pontinha aqui, tá vendo? Ou você... Ah, pronto! Mas tão fácil. Eu pensava que ia chamar toda uma equipe para... Enfim. Mas o título da palestra é esse. Eu achei, embora a tenha achado muito instigante e reflexivo o tema, porque é o que muitas vezes nós escutamos acerca, sobretudo das pessoas que não são espíritas, mas para os espíritas, que creio eu, aqui, se não são espíritas, a grande maioria tem interesse, conhecimento, informação, curiosidade acerca da doutrina espírita, talvez esse assunto não seja tão interessante assim. Eu vou me desdobrar para tentá-lo, fazer com que ele se torne interessante para vocês. E começando, inclusive, trazendo para vocês um diálogo um tanto quanto inusitado. Uma senhora, ela estava grávida de gêmeos univitelinos. Os dois estavam na mesma placenta. E, pasmem, eles conversavam. Estranho, né? Eles conversavam, os dois, os fetos conversando dentro da barriga da mãe. E um belo dia, né, já estava talvez perto deles saírem, né, o senhor de nascer. E aí um feto virou para o outro e disse assim, tenho uma dúvida, disse o que é? Disse, você sabe dizer se existe vida depois do útero? O outro olhou e disse, eu acho que não. Eu disse, por quê? Porque ninguém nunca voltou para contar. Talvez essa, embora seja uma ilustração, né, claro, seja a grande dúvida da maioria, eu digo a maioria do mundo ocidental. A gente não pode falar sobre o mundo oriental, primeiro que eu tenho pouco conhecimento, e embora esteja no mundo ocidental, eu não tenha tanto conhecimento. Mas como nós sabemos que as religiões, as filosofias são baseadas, sobretudo, nos fundamentos da Grécia, né, socráticos, dos pré-socráticos, enfim, e também baseado no toda aquela ideia do Império Romano, né, que se expande no mundo ocidental e depois vem subjacente a tudo isso, todo um movimento religioso baseado no judaísmo e no cristianismo e que transforma, né, o mundo ocidental predominantemente um mundo católico e depois protestante. Então é esse mundo que eu conheço. Pouco, mas conheço. Mas mesmo assim, este mundo sendo católico, protestante e recentemente espírita, eu digo recentemente porque o espiritismo só tem 167 aninhos. É um bebê ainda, em relação ao catolicismo, né, que surgiu no ano 335, com Constantino. Imaginem vocês, mais de 1.800 anos. Isso é 1.700 alguma coisa. Enfim. E o protestantismo, ele nasce na Idade Média, lá pelos idos de 1400 alguma coisa, um pouco mais, um pouco menos, com Lutero. Então o espiritismo é muito novo. E o espiritismo, caindo nele, falando especificamente sobre ele bem rapidamente, ele se baseia em ideias completamente revolucionárias em função, em relação a esses outros dois credos, essas duas crenças. Porque o catolicismo e o protestantismo, aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento, só estou fazendo uma comparação despretensiosa. Ele se baseia na crença e na adoração.
O Espiritismo ele se distancia do catolicismo e do protestantismo porque ele vem com uma nova proposta. A proposta de fazer com que você saiba e não apenas creia. É diferente. Porque se alguém chega para mim ou chega para você, por exemplo, né, e pergunta, você acredita na vida após a morte? Eu sou sincero em dizer para eles, eu não acredito na vida após a morte. Eu sei. Porque acreditar é algo que pode se deixar de acreditar depois. E saber é a certeza. E o Espiritismo se fundamenta na certeza científica. Aí é que está o fundamento, aí é que está o ponto. Então é nisso que se distancia a crença dos católicos, dos protestantes e de outras crenças do Espiritismo. É nesse momento, é por esse motivo, inclusive, que o Espiritismo deixa de ser religião. Religião do ponto de vista moral, a religião natural, que nos é apresentada pelos filósofos alemães, mas não exatamente a religião humana, a religião do templo, a religião da crença, a religião da idolatria, a religião do sacerdote. Essa nós não somos. Então, nesse sentido, é o que eu conheço. E o que nós conhecemos, sabemos que nós temos uma ideia, temos um sentimento, uma certeza e uma proposta diferente. Vamos abordar para vocês aqui, bem rapidamente, mas é muito rapidamente, acerca dessas ideias que existem. Elas parecem que não existem porque pouco se fala sobre elas, mas essas ideias existem. E elas estão, digamos assim, dentro do coletivo humano, do ponto de vista da sua concepção. Eles nem sabem que estão submetidos a uma teoria. Vou colocar entre aspas a teoria, porque talvez seja muito mais uma hipótese, mas como eu não posso confrontar porque eu não sou filósofo, eu prefiro dizer assim. Pois existem determinados ensinamentos ou vivências na nossa sociedade que leva justamente a este tipo de pensamento, que a humanidade, em relação à vida após a morte, tem determinadas concepções. Nós, espíritas, temos a nossa, e a gente vai abordar logo a seguir. Inclusive, as crenças chamadas crenças ocidentais, e aí nós já destacamos aqui, o catolicismo e o protestantismo, também têm determinadas ideias acerca dessa vida após a morte, e que é diferente da nossa. Eu posso dizer que se diferencia da nossa. Claro que nós, em momento algum, a doutrina espírita, o espiritismo como um todo, não está se propondo aqui a se colocar acima de nada de ninguém. Porque se nós nos colocamos acima, a gente não caminha. Porque ninguém caminha quando está acima, a gente caminha quando está ao lado. E essa é a ideia. A ideia de orientar, de esclarecer, até de consolar. Aqueles que querem crer ou querem saber, nós fazemos. Aqueles que não, a gente respeita e a gente continua caminhando. Pois bem, então, essa afirmativa, ou essa afirmação de que, quem morreu nunca voltou para contar. E aí, de tanto ouvir isso, fui eu que propus, né, esse questionamento. Será que quem morreu nunca voltou? Ora, eu digo isso, assim, eu complemento dizendo, quem diz isso é porque não conhece o Espiritismo. Porque no dia que conhecer a doutrina espírita, vai ter a certeza, e o mais interessante é que vai ter a certeza do mundo real. Porque o mundo real não é esse. Não é um negócio louco, né? Vocês estarem aí me olhando e eu olhando para vocês e eu afirmar para vocês que nós estamos nos entreolhando numa ilusão. Nós vivemos numa ilusão. Isso aqui é a ilusão. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. Ora, em sendo espírito, aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lar. Isso aqui nem é o nosso corpo. Que louco, né? Isso aqui é a nossa roupa. É feito um astronauta quando, digamos que chegou lá na Lua e uma pessoa de lá da Lua, vamos supor que tenha um habitante da Lua e olhasse para ele, conversasse com ele, disse, nossa, mas seu corpo é assim? Não, isso aqui é minha roupa. Meu corpo está por dentro. Você não consegue ver porque eu não consigo tirar. Mas a minha roupa é essa, mas não é meu corpo. A mesma coisa dizemos, isso aqui é a nossa roupa, não é o nosso corpo. Prova disso é que a gente perde. Morrer é perder o corpo. E aí eu já entro assim, começo a dar um pequeno detalhe sobre isso, porque nós encontramos isso nas reuniões mediúnicas. Os espíritos, quando eles vêm para conversar com os dialogadores na reunião mediúnica, eles acreditam que estão vivos, ou seja, vivos na Terra, porque eles estão com o corpo. A pergunta, estão com o corpo? Que corpo eles estão? O corpo que eles estão é o corpo, entre aspas, o corpo do espírito. Aqui Allan Kardec chamou de
perispírito. Então ele se assemelha de tal maneira a este corpo que para o espírito desencarnado, o corpo fluídico, ou perispírito, ou corpo espiritual, ele equivale igual a esse, mas não é. E eles têm, inclusive, dificuldade de entenderem a morte. Eles não sabem que morreram porque dizem, mas quando eu morri que eu estou me vendo aqui. E aí muitas vezes dá trabalho dizermos que, na verdade, aquele corpo não é o corpo que ele deixou na Terra. Ou seja, morrer é abandonar a roupa, é abandonar o corpo. Só um detalhamento, só uma informação para vocês. Mas uma pergunta que eu tenho quase certeza que vocês responderiam que sim, se eu perguntasse para cada um. Esse assunto é interessante para vocês, acerca de morrer e saber que continua vivo depois da morte do corpo? Isso é interessante? Eu digo a vocês que é, sim, porque um dia todos nós haveremos de morrer. Detalhe, eu vou usar a palavra morte, me perdoe, mas às vezes é por conta de uma questão mais prática. Porque se nós analisarmos à luz da doutrina espírita, a palavra certa não seria morrer. A palavra certa seria... Qual seria? Será? Também. Não só, mas também. Porque, grosso modo, nós dizemos que morrer e desencarnar significa o mesmo, mas não é. A morte é sempre a do corpo físico. A desencarnação é o desenlace, é o momento em que o espírito ele se separa do corpo, mas não é do ponto de vista somente energético, do ponto de vista fluídico, é do ponto de vista das suas influências. Porque aí, entrando um pouquinho só nesse detalhe, existem pessoas, ou espíritos, cujo corpo já morreu há semanas, meses, anos, décadas, séculos, e ainda não desencarnaram. Porque ainda estão se sentindo presos ao corpo, de tal maneira que se sentem como se estivessem vivos, como se estivessem neste corpo. De tal forma, eu coloco que desencarnar e morrer são coisas diferentes, mas aqui a gente vai falar como sendo a mesma coisa para tornar mais prata a nossa exposição. Pois bem, falando rapidamente sobre aquelas concepções que existem acerca do depois da morte, no primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno, que foi de onde eu me baseei para a montagem dessa exposição, tem um capítulo que começa justamente assim, o porvir e o nada. O porvir como sendo o futuro, o porvir e o futuro. O futuro e o nada. O que é que existe depois da morte? O futuro ou nada? Existem doutrinas, assim Allan Kardec se refere a elas, doutrinas que afirmam que existe sim um porvir, vou colocar entre aspas. Mas existem outras que afirmam ter o nada. E vamos falar rapidamente sobre esse nada, porque no momento atual está sendo muito necessário, talvez até muito importante. Pois bem, existe uma doutrina que Allan Kardec aborda, que é uma doutrina filosófica. Eu disse a vocês que as pessoas pouco conhecem, mas tem pessoas que acreditam mesmo sem saber esse nome, que é a chamada doutrina da absorção do todo universal. Já ouviram falar? Absorção do todo universal. O que é isso? Nós, como essência, como espíritos, saímos desse universo, dessa energia do universo. E viramos o que somos aqui. Alain, Patrícia, eu, vocês todos, enfim. Somos o que somos aqui. Depois que morremos, o corpo vai para a Terra. Mas nós, a nossa essência, ela volta para o universo. Se dissolve no universo. O universo nos absorve a todos. Então, somos absorvidos pelo universo. Primeiro ponto, o que é que acontece nesse particular? Perdemos a nossa individualidade. Será isso verdade? Será isso possível? Aí eu vou aqui, rapidamente, na questão número 150 de O Livro dos Espíritos. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Resposta dos espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, para nós espíritas, essa doutrina ela não é verdadeira. Um detalhe, só para mostrar aqui para os nossos internautas e também para vocês. Isso aqui é meu roteiro. O roteiro da palestra. Tem algumas coisas aqui no final, tem uma sequência de vários livros que a gente indica. E quem estiver interessado, ao final, só é pedir que a gente entregue esse roteiro aí, que serve de roteiro de reflexão, de estudo, enfim. Pois bem, essa é a primeira ideia
que é a da absorção do todo universal. Surge outra, essa inclusive está em questões do Livro dos Espíritos mesmo, que é o panteísmo. Essa, eu acredito que já ouviram falar, certamente é estudado no EJA, etc. E o que é o panteísmo? É a mesma coisa que a primeira, só que a diferença é que, ao invés de a pessoa, do ser absorvido pelo universo, é absorvido por Deus. Então Deus absorve. Ou seja, quando nós morremos, Deus, como um aspirador de pó, ele absorve a nós, ou a nossa alma, o espírito, enfim. Então todos nós voltamos para Deus. Será isso possível? Allan Kardec nessa se demora um pouco mais falando da impossibilidade. Por quê? Somos espíritos imperfeitos. Ora, se Deus é um ser perfeito, como é que Deus pode ser composto de partes imperfeitas? Ele começa por aí. Então isso daria um desequilíbrio ao próprio universo. Porque se o universo é perfeito, é equilibrado, como vemos, a partir das leis que Deus criou, como é que Deus poderia ser composto de partes imperfeitas que somos nós e gerir o universo? De tal forma que Allan Kardec torna também, do ponto de vista filosófico, essa teoria ou essa doutrina nula. Vem uma terceira. Essas duas primeiras, às quais me referi, elas trazem como fundamento, digamos assim, que se tocam, esse mesmo princípio, a da perda da individualidade do espírito. Ora, tanto na absorção do todo universal quanto do panteísmo, nós deixamos de existir enquanto individualidade. Voltamos ou para Deus ou para o universo, o que não consiste dentro dos princípios da doutrina. Agora vem uma outra doutrina, que é o chamado niilismo. Já ouviram falar? Niilismo. Niilismo vem do latim, quer dizer nada. Nada. A doutrina nihilista, que era inclusive defendida por Sartre, Jean-Paul Sartre, um francês. Ele era justamente um dos filósofos dessa negação da existência de Deus, ou seja, ele era ateu. Enfim, o niilismo prega a existência, não sei se a palavra seria existência, do nada, depois da morte. Morreu, acabou. Não existe mais nada. Então, esse é o pensamento. Claro que tem detalhes, ele tenta explicar através de vários argumentos. Não existe mais nada. E aí vem um detalhe. Muitas pessoas, agora falando sobre esse tal mundo, o mundo ocidental ao qual me referi a vocês, muitos que professam, que dizem, que afirmam que Deus existe, vivem no mundo nihilista. Porque vivem na Terra como se morreu, acabou. Entregam-se a tudo, absolutamente tudo que for possível para manter os seus gostos, os seus desejos, as suas vontades. Não abrem mão do mínimo que seja em função de algo que possa ser melhor para um futuro que para ele o futuro não existe. É agora. Nós precisamos curtir, gozar, satisfazer tudo neste exato momento. Porque se morreu, acabou. Isso se agravou principalmente depois da pandemia da Covid-19. Esse é o recorte que nós gostaríamos de falar. Porque a sensação que nós temos é que as pessoas que têm essa ideia nihilista pensaram assim: opa, escapei da pandemia. Vá que venha outra, eu vou gozar logo tudo que eu tenho que gozar. Então eu vou viver tudo que eu tenho que viver logo agora. Então, se for excessos, eu vou cometer logo todos os excessos. Se for todos os gostos, eu tenho que fazer porque se vem uma pandemia, porque o mundo está nessa inconstância. Você falava na sua oração aqui acerca das chamadas intempéries da natureza. A natureza está aí em convulsão, seca em determinados lugares, a Amazônia, rio secando. Que sentido tem isso? A região sul do Brasil, com aquelas chuvas lá no mês de maio, que a gente pensava que o estado do Rio Grande do Sul ia desaparecer. Enfim, e agora essas tempestades que elas são comuns nos Estados Unidos, ali naquela região da Flórida. Porém, agora elas estão vindo com uma intensidade ainda maior. Ora, o que está acontecendo? Bom, se nós formos ao capítulo 18 do livro A Gênese segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá sinais dos tempos. Ora, nós estamos num período a que dos últimos livros da Bíblia vai se referir, vai chamar de Apocalipse, e nós, da doutrina espírita, vamos chamar de mudança, de transformação. Nós estamos passando por um processo de transformação, ou, se quisermos usar uma outra expressão que também é conhecida no mundo espírita, uma transição. Ora, essa transição, ela não, quando se chama de transição planetária, porque ela envolve todo o planeta em todos os sentidos.
ela envolve essa transição do ponto de vista moral, comportamental, humano, mas também do ponto de vista físico, energético. Os padrões de vibração da Terra estão mudando, porque se assim não fosse, nós não iríamos conseguir encarnar na Terra quando ela estivesse num degrau a mais, ou a Terra não iria mudar. Então, é necessário que haja mudança de padrão. Ora, essa mudança de padrão implica também mudanças físico-químicas e biológicas. Então, existem muitas coisas que estão modificando. Ora, se é assim, nós estamos observando que estamos numa transição, numa transformação, num período de mudança. Mas, nesse período de transição moral do planeta, e aí, mais uma vez, eu peço a vocês, inclusive, que leiam o capítulo 24 do livro de Mateus, que vai falar sobre o sermão profético de Jesus, Jesus profetizando que chegaríamos a esse momento, a transição. E ele começa, inclusive, falando sobre as guerras. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, sabeis que ainda não é o fim. Ora, Jesus está profetizando, naquela época, 2000 anos, profetizando que haveríamos de passar por esse período. A pergunta é, por quanto tempo e em que isso vai dar? Ora, esse mundo está nessa grande ebulição, e se a natureza está se convulsionando e se modificando e mostrando justamente todas as consequências da sua mudança, do ponto de vista social, cultural, econômico, político, militar, bélico, humano, o que é que vem acontecendo? Nós estamos vendo, como dizia a música de Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ora, parece que nós estamos vendo repetir em alguns cenários no mundo atual o que nós vimos há 50 anos, há 100 anos, há 500 anos. Ora, na Idade Média, as pessoas brigavam, às vezes por causa de um simples insulto, um insulto que era proferido a uma família, então se criava uma guerra em que se morriam milhares de pessoas. Não que dessa vez tenha sido um insulto, foi algo muito mais grave, mas a gente pergunta, ora, onde é que nós vamos parar? Será que nós não vamos conseguir sentar para conversar, para nos entendermos? Porque as crianças que estão morrendo naquela região ali do Oriente Médio, assim como também naquela região lá, né, do oeste da Europa, né, a guerra que já completou 2 anos, as crianças elas não decidiram nada, elas não têm culpa de nada, mas elas estão morrendo. Os idosos estão morrendo, as mulheres estão morrendo, as grávidas estão morrendo, todas as coisas estão morrendo. Ora, por causa de insultos, porque as pessoas se sentiram machucadas ou ameaçadas nas suas prerrogativas orgulhosas e aí resolvem fazer guerras. Então vejam, esse mundo de instabilidade parece que está levando as pessoas, de uma forma geral, a dizer assim, eu vou aproveitar, sei lá se não é a Terceira Guerra Mundial por aí. Porque há quem diga que os movimentos são esses. Né? Enfim, eu não sei até onde vai essa predisposição. O que eu sei, e vocês também sabem, é que Jesus está no comando. Ele está no comando. E eu entendo que ele não vai deixar que isso aconteça. Porque já não há mais a necessidade para isso. A propósito, vocês já tiveram assim informações, só rapidamente fazendo uma rápida digressão, não é, daquele primeiro período que nós passamos de transição moral do planeta Terra. Não é a primeira vez que a Terra passa, é a segunda. A primeira transição moral, a Terra saía de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, que nós estamos hoje. E na primeira transição moral vieram imigrantes. E esses imigrantes vieram de Capela, os exilados de Capela. Quem aqui já leu o livro... esqueci o nome do livro. Eu ia dizer Em Nome do Amor, mas não é. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. É um livro, um romance, que fala justamente sobre como estava a Capela na época da expulsão dos espíritos vindo para cá. E o que foi que aconteceu lá? Guerra. Inclusive um ataque terrorista com uma bomba nuclear. Isso está no livro. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Talvez se eu não lembrar, eu vou fazer um exercício para escrever de improviso na minha cabeça. Daqui a pouco vamos ver se eu consigo lembrar. Enfim, mas vejamos. Então, houveram aqueles problemas lá, aquelas dificuldades lá. Significa dizer que no período de transição moral de um planeta, ou de um período de transição planetária, essas grandes convulsões de ordem moral, elas são comuns. E isso também está no livro, no capítulo 18 do livro, A Gênese segundo o Espiritismo. E Allan Kardec afirma justamente que a grande convulsão já não será mais de dentro da Terra, das entranhas da Terra, são de fora, é da humanidade. Então, diante dessas instabilidades, esses problemas de ordem física naturais, e de ordem econômica, social, política, moral, etc., e porque nós acabamos de passar por uma pandemia, né, mal passamos,
como estão as pessoas que acreditam que morreu, acabou. Entende? Elas querem viver ao máximo tudo aquilo que podem viver. E aí, complementarmente, vem determinados comportamentos e a sociedade vem investindo nela, sobretudo do ponto de vista da ciência, há muito tempo, desde a Idade Média. Quando a igreja faliu no seu propósito de nos orientar para o reino de Deus, porque foi para isso que elas vieram, mas elas se desvincularam desse propósito e terminaram porque pregaram justamente um reino de Deus seletivo para quem consegue pagar. Vocês lembram disso? Não é? O pagamento de indulgências, a criação de um inferno terrível, tenebroso, e de um céu que para que se conseguir teria que se fazer um malabarismo tão grande, e que por qualquer motivo as pessoas estavam perdidas porque estava na mão dos sacerdotes daquela época. E logo mais a seguir, no século XVI, depois do século XVII, vem as grandes revoluções, as revoluções sociais, políticas, econômicas, a revolução industrial, e tira o mundo daquele breu, sabe, daquela escuridão da Idade Média. Então a renascença, todo um voltar a viver. Então com aquilo, nós pagamos um preço muito alto, porque com aquilo a humanidade desistiu de Deus. Nós desistimos de Deus. A religião já não serve mais para nós. Ela serve como modelo de adoração, mas para nos explicar sobre coisas que são muito mais íntimas da nossa vida, como a nossa vida após a morte, não quero mais saber sobre isso. Não estou mais interessado. Você já não é mais a autoridade para me falar sobre o reino de Deus, porque foi você quem desvirtuou esse reino de Deus. Então as pessoas, de uma forma geral, parece que a cultura desistiu. Quem teve a oportunidade aí de viajar, por exemplo, à Europa, que foi o berço de tantas maravilhosas revoluções, chega lá e a gente percebe que as pessoas parecem que elas se tornaram ateias como um todo, é um ateísmo coletivo. As pessoas não estão mais interessadas em religião, em Deus, em nada. Elas estão interessadas em se divertir. Em se divertir. Trabalhar muito e curtir muito. É o que para elas se aplica. Então são essas pessoas, muitas vezes, que se aplicam ao niilismo sem saberem. E ainda por cima, colocando mais um elemento para vocês, até assim meio que provocando vocês. Claro que eu não vou fazer isso numa provocação tão intensa, porque isso não é nem recomendável. Mas imaginemos uma pessoa que descobre que está com câncer, e esse câncer vem se alastrando no seu corpo muito rapidamente, entrando em metástase, né? E essa pessoa é muito jovem. Sei lá, 20 e poucos anos ou 30 anos. Uma pessoa considerada pelos padrões da sociedade, uma pessoa bonita, bem posicionada, né? Tem toda uma carreira pela frente, uma vida pela frente, mas o médico dá esse ultimato. Você viverá no máximo 2 meses. Se fizermos um grande possível, 3, mais de 1 ano você não passa. Uma pessoa que pensa na vida encerrada em si mesma, aqui na Terra, como é que ela viveria? Vocês acham que elas iriam alimentar esperanças de um mundo melhor, de uma vida melhor? Elas não acreditam em nada disso. O sofrimento para ela, para a família, para as pessoas, é muito grande. Vocês sabem, inclusive, que existem países da Europa, também alguns estados dos Estados Unidos, que o suicídio é permitido. O chamado suicídio assistido. E a eutanásia também. A eutanásia geralmente é aplicada em casos das pessoas que atingem a uma senectude. Mas, creio eu, que acredito que possa ocorrer mesmo na idade menos avançada. Mas existem pessoas. E existem casos, isso narrados, isso escritos, enfim, publicados, de pessoas porque ficam sabendo que estão passando por esses problemas, né, como um câncer, e resolvem morrer, resolvem suicidar-se. A justiça humana permite e eles reúnem a família, os amigos, fazem uma grande festa de despedida, deve ser algo muito bonito, né? Para não dizer terrível. É bonito naquele momento, mas é um espetáculo do terror, que eu estou dizendo. É algo triste demais. E o médico aplica ali o líquido letal, creio que na veia, não sei onde, e a pessoa morre na frente de todo mundo ali. A pergunta que eu faço para vocês, do ponto de vista espiritual, como fica, como está esta criatura? É agora que começam a entrar os fundamentos da doutrina espírita. Em 1857, quando Allan Kardec lança, no dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos, ele abre uma nova era para a história moral, científica, filosófica e espiritual da humanidade para sempre. De tanto nós sermos recrudescentes acerca do reino de Deus,
E é das últimas esperanças de Jesus, que eu digo para vocês, e o que eu estou dizendo para vocês está na introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde está escrito, relatado por Emmanuel, quando Jesus diz que a última esperança que Jesus havia dado à Europa, como sendo a grande árvore do Evangelho dele, que foi transplantada da região da Palestina para a Europa, era o seu discípulo amado, que havia sido recebido a missão de encarnar na Úmbria, ou seja, na Itália, e ser Francisco de Assis. Mas nós vimos que Francisco de Assis não conseguiu cumprir o grande e maravilhoso trabalho que ele deveria estar. Por quê? Por causa justamente, sabe, das pessoas que o cercavam. Não os seus seguidores, mas a própria igreja. A igreja demonstrou que não queria essa mudança, essa transformação. Mais uma vez, Jesus envia um dos seus grandes missionários para anunciar o reino de Deus, um missionário direto, né, que era Francisco de Assis, e foi João Evangelista, vocês sabem disso, né? E ele não conseguiu. Entendem? Então vejam, era necessário aguardar por mais um tempo. E esse tempo que foi aguardado só vem no século XIX, justamente através do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec e toda a história do Espiritismo, que creio eu vocês conheçam, se não com profundidade, mas com suficiência. Então a doutrina espírita vem de forma clara, objetiva, direta, mas não com elucubrações, não com ideias, não com hipóteses, mas com certezas científicas absolutas, falar sobre a imortalidade da alma, sobre a existência do espírito, a sua natureza, a sua destinação e a vida após a morte. E aí, como se não bastasse, passa a comprovar sobre tudo isso. Então existem as mais variadas comprovações. De tal maneira, e as casas espíritas, há quem diga o contrário, mas as casas espíritas são um verdadeiro laboratório de ciência. Porque toda casa espírita que tem, por exemplo, só para citar, uma reunião mediúnica, é um laboratório de ciência, porque ali está se comprovando a existência e a imortalidade da alma, porque os espíritos vêm para se comunicar conosco. E eles falam sobre isso. Ora, eu estou falando sobre isso apenas as comunicações que são verbais ou escritas, fora aquelas que têm um teor ainda mais profundo. Existe no Rio de Janeiro o lar de Frei Luiz, que lá em Jacarepaguá, isso há mais de 40 anos. Isso que eu estou dizendo para vocês é relatado por um médico. Ele é neurocirurgião, o Dr. Paulo César Frutuoso, que tem vários livros publicados, livros maravilhosos falando sobre a medicina do futuro, falando sobre os médicos que virão como médiums. E o doutor, né, o Paulo Frutuoso, ele participou durante mais de 40 anos, porque o pai dele era médium de efeitos físicos, médium de doação fluídica, chamado de ectoplasmia. E neste lar do Frei Luiz, os médicos vêm e se materializam. Eles se materializam, eles fazem cirurgias espirituais materializadas. Para quem quiser, entre aspas, ver, que não é todo mundo que pode ter acesso, porque tem toda uma ambiência, toda uma proteção. E o próprio Paulo, o doutor Paulo, né, o Paulo César, ele diz assim, eu não sou louco, eu não sou doido. Primeiro porque eu vejo meu pai como sendo uma pessoa de muito juízo. E meu pai era um dos membros de tudo isso. Ele me iniciou, era ele que me trazia. Em um determinado momento, eu estava lá e eis que sai um espírito da cabine, materializado. Era um médico. Ele sai da cabine e chega até a mim e começa a conversar comigo. Eu digo, como pode? Porque ele sabia que o médico estava lá. E o médico que estava ali não parecia nem nada. E o médico diz assim, toque em mim. Ai, lembra de Jesus e Tomé? Não é? Toca em mim. E aí ele toca. Ele disse que quando pegava, ele disse a sensação que a gente tinha de que parecia um papel crepom. Sabe? Até gostoso de apertar. Ele disse, se eu apertasse mais, eu quase que sentia o pulsar das veias no braço. Aquele médico, depois que conversou com ele, agradeceu e sumiu na frente dele. Ele disse, como pode isso não ser verdade? Porque isso não existia nada. Ele conhecia a sala, não existia nenhuma possibilidade de embuste, de mistificação, de engano. Nada. Se nós quisermos recuar um pouco mais, ainda na época de Allan Kardec, né, nós vamos ver o Dr. William Crookes, que era, na verdade, eu chamo doutor pela excelência dele, mas ele era um físico renomado. Ele é o pai do quinto estado da matéria radiante. Ele era membro da Real Sociedade de Londres. Este homem foi, entre aspas, convocado para desmistificar os fenômenos espíritas. E ele, através da médium Francisco,
Florence Cook, perdoe-me, traz o espírito de Kate King. Isso está registrado no livro Kate King. Isso no século XIX. Para nós termos ideia. Aí, os exemplos, né, as informações são as mais variadas. Então, para nós espíritas, não há a mínima dúvida de que os espíritos, eles sobrevivem e eles vêm para nos dizer. Agora chega num ponto que é maravilhoso. Porém, antes de falar do ponto maravilhoso, vamos falar sobre as doutrinas ocidentais religiosas. Até para fazermos essa consideração necessária. Vai servir de orientação, de esclarecimento aos nossos irmãos e irmãs internautas que posteriormente possam vir a ouvir sobre isso. Pois bem, no mundo católico existe sim a crença de que nós sobrevivemos à morte. Então morreu, a vida continua. Mas sob que aspecto? 2 aspectos. Ou 3, talvez. O primeiro aspecto, que é o melhor de todos, é ir para o céu. Se se fez o bem, vai-se para o céu. E vai se viver para sempre no céu. A pergunta que eu faria para eles é: e como é o céu? Dá para dizer com detalhes, ou até com poucos detalhes, sei lá, como é o céu? Ainda não se sabe sobre isso. Mas se se fez o mal, vai-se para o inferno. E como é o inferno? Ironicamente, o inferno se tem detalhes. Não é? Por quê? Por que se tem detalhes? Porque se baseou em ideias e informações que foram levadas a eles através da mediunidade. É impressionante. Quantos padres, quantas freiras eram médiuns e em processo de desdobramento eles eram levados para regiões espirituais de grande sofrimento e lá o que eles viam, eles registravam em livros. Ora, como ainda não existia o espiritismo, nós vamos ver essas pessoas registrando. Um deles foi um dos grandes filósofos lá do século XVII, que vocês conhecem, Dante Alighieri, né? Um filósofo italiano, e que ele, em desdobramento, vai a regiões espirituais e ele vê os vários estágios de sofrimento das entidades em regiões de muito sofrimento. Ora, nós vemos isso, por exemplo, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão. Ora, nós vemos isso nas obras de André Luiz. Se nós formos pegar, não é? O livro Libertação, por exemplo, vai falar sobre uma cidade estranha, nós vamos ver lá situações muito parecidas com essas. Nós vamos ver, por exemplo, a grande médium Ivone do Amaral Pereira, devassando a mediunidade, ela dando relatos porque ela tinha esse tipo de mediunidade. Isso era uma prática comum. Ora, esses não se tornaram santos porque eles não eram católicos. Mas o filósofo, o Dante Alighieri, que também não era católico, mas ele vai trazer isso aí, né, dentro de um detalhamento, escrevendo, e surge o inferno de Dante. Então, ele tornou, inclusive, base para que se todo mundo achasse que o inferno era daquele jeito. Aí, para decepção. Nossa, o quanto eu vou ter que fazer isso com tanto pesar? Para decepção dos nossos irmãos católicos, nem existe céu e nem existe inferno, da maneira como eles entendem. Céu e inferno não é um lugar, é um estado de consciência. Nós vivemos o nosso céu, o nosso inferno dentro de nós mesmos. Eles estão no mesmo lugar. Depende do padrão vibratório em que nós alcançarmos, de acordo até com o dia. Sem entrar em detalhes, porque senão eu vou sair da palestra. Enfim. Então, essa é a ideia. Mas ainda tem uma terceira opção para os nossos irmãos católicos, que é o purgatório, que também está no livro O Céu e o Inferno. Allan Kardec vai falar sobre o purgatório. O purgatório foi uma criação da Igreja Católica. E que, o que é que isso acontece? Existem pessoas que morrem, mas não são más o suficiente para o inferno, nem boas o suficiente para ir para o céu. Vão para onde? O purgatório. E lá ficam por um determinado período. Detalhe, só vai para o purgatório quem pratica pecados venais. Pecadinho, pequenininho. Fofocar, falar mal dos outros, é para pecadinho. Tá? Botar atestado falso no trabalho para passar 7 dias sem trabalhar, coisa, isso é pecadinho. Pecados mortais, esses é inferno direto. Entende? Isso é um estudo feito pela própria igreja. E essas pessoas que estão no purgatório podem sair de lá. Porque tem um prazo, dependendo do pecado, tem um período que elas permanecem. Mas podem sair através de quê? Das nossas orações, não nas deles. Quem está no purgatório não sai pela própria vontade nem pela própria prece. Sai pela prece dos que intercedem por eles. Aí foi quando surgiu o pagamento das indulgências. Ok?
lá da Idade Média, não vamos entrar em detalhes. Então, vejam, e o que é para nós o purgatório, se não as regiões umbralinas? Os espíritos não vão para lá? Não vou dizer que sejam todos. Dependendo do estágio ou do estado psicoemocional, estagiam, né? Ou seja, passam um período no umbral e depois são resgatados. André Luiz passou 8 anos. E aí, muitos, nós passamos várias vezes pelo umbral. Não quer dizer que seja ruim ou seja mal. Significa dizer, é também um estado, digamos assim, de descontaminação. Para alguns servem para isso, tá? Para uma jornada mais longa. Mas, então, existe o purgatório. Só que a concepção é outra. Então, a doutrina espírita nos apresenta essa vida no mundo espiritual sob novas concepções. Alguém poderia perguntar, Alexandre, então quer dizer que não existe céu? Sim, mas não sob a concepção católica. Existem regiões espirituais muito evoluídas. Claro, existe. A pergunta, né, entre aspas, né, agora usando a palavra de Zé Ramalho, a morada dos deuses, né? Jesus, onde Jesus vive, onde Jesus mora. Um espírito de primeira ordem, onde vive. Não é? Assim como também existem regiões espirituais de muito sofrimento, muito inferiores, e que os espíritos lá permanecem por determinado tempo e depois saem. Porque a reencarnação dá conta da sua evolução, assim como para todos, como lei do universo. Então essa é a concepção que a doutrina espírita, como filosofia, veio derrubar do mundo católico. O mundo protestante não se diferencia muito. Porém, tem um detalhe. Todos que morrem, dormem. Por um tempo indeterminado. Até o dia de quê? Da volta do Senhor. Da volta de Jesus. Isso está na Bíblia no sentido figurado. E aí, nós vamos ver a letra mata, o Espírito vivifica. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A grande dificuldade, o grande desafio é tirar o espírito da letra. Enquanto não se tira, se cometem equívocos e se criam doutrinas e dogmas que enganam muitas pessoas, lamentavelmente. Prova disso é que vêm evangélicos ou protestantes, né, como gostam de dizer, em reuniões mediúnicas, e eles vêm justamente perguntar por que eles foram acordados. Ou porque eles acordaram sozinhos, e eles vêm para as nossas reuniões mediúnicas porque são trazidos pelos seus parentes, para saber o que é que está acontecendo. Ora, Jesus já chegou, já me salvou, eu já vou para o paraíso? Não. A realidade não é essa. Tivemos uma oportunidade recentemente em que veio uma protestante e porque foi dito a ela que o pastor da igreja dela, que ali estaria, iria conversar com ela, foi algo muito, muito, muito constrangedor. Porque ela disse, mas pastor, por que o senhor fez isso? Foi triste. Porque ela dizia isso chorando. O Senhor me enganou. O Senhor me prometeu. O Senhor me disse que eu iria dormir. Que Jesus só viria para me acordar e me levar para o paraíso. Não foi o que aconteceu. Eu me acordei logo a seguir. Fiquei louca. Eu não entendi nada. Eu ia na minha casa, ninguém sabia que eu estava lá. Eu ia na minha igreja, diziam que eu era o demônio. Eu ficava andando por aí. Até que eu fui resgatado e trouxe para aqui. Aqui que o Senhor disse, que era a reunião mediúnica, que é o lugar do demônio. Pois aqui eu estou sendo socorrida. Por que o Senhor fez isso, pastor? E o pastor, não sei o que conversava com ela, mas estava lá presente, disse, saiba que o Senhor fez sofrer a muita gente, a mim e a minha família, porque todas elas acreditaram em você. Então vejam que situação. Nós, espíritas, muitas vezes temos digamos assim, essa atitude, essa atividade, até porque no mundo espiritual não tem religião. A religião é o amor. Então, nas reuniões mediúnicas, nós temos tanto os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, do hinduísmo, do judaísmo, enfim, de todas as religiões, de todos os credos, de todas as crenças. Católicos, protestantes, já conversamos com freiras, com padres, enfim. Então estão todos lá para socorrer, para ajudar, porque Jesus é quem comanda tudo. E para eles, qual é a ideia? Dorme, quando Jesus vier, vai despertar, aquele que for salvo vai para o paraíso, e o que não for vai para a condenação eterna. Mais uma vez a ideia de céu e de inferno. A diferença é que tem um intervalo aguardando que isso aconteça. Para o Espiritismo nada disso acontece. A realidade se dá logo a seguir. Nós despertamos e continuamos vivos. E o corpo, falando sobre o corpo fluídico, o corpo espiritual, ele é tão real para o espírito, e o espírito pensa que é esse, porque ele é muito semelhante a esse, porque no primeiro momento é uma cópia desse, ou esse é uma cópia do outro, de modo que o espírito fica sem entender. Eles como pode? Como uma jovem, por exemplo, só para citar para vocês, numa das nossas reuniões mediúnicas, que havia desencarnado, ela não estava entendendo, ela estava inclusive horrorizada. Porque ela disse, eu não estou entendendo, porque eu estou me vendo com 2 corpos. Eu estou aqui em pé e estou vendo meu corpo ali no chão, com um acidente de moto.
ela, só detalhando para vocês, ela havia pedido um motoqueiro, né, de aplicativo, e ia para a faculdade, e a pressa foi tão grande que, infelizmente, houve um acidente. E o que horrorizou ela mais ainda não foi nem isso. Foi o fato dela ter visto o acidente, que o motoqueiro caiu no chão e depois saiu correndo. Ela disse, ele saiu correndo, apavorado, mas o corpo dele ficou no chão. Como pode? E depois o pavor veio ainda mais porque ela se ouvisse, viu e viu o corpo. Então veja, a semelhança é tão grande, ao ponto de eles não entenderem. A doutrina espírita, como ciência e como filosofia, nos explica tudo isso. Essa é a grande maravilha, minhas irmãs e meus irmãos, sabermos que nós continuamos vivos. Ah, detalhe, eles sim, eles vêm. Quem morre vem para contar? Vem. Porque da mesma forma eles ficam sentindo a vontade de vir. Eles sentem uma vontade enorme de entrar em contato conosco. Quer ver um exemplo? Vocês certamente já fizeram alguma viagem, né? Assim, até para fora do país. Hoje, com a modernidade dos celulares, né, das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, etc., que é tudo muito maravilhoso, né, quando bem utilizado, quando um parente nosso, não é, Alan, viaja, vai para um outro país, e que o coração da mãe, escutem, viu, acompanha cada segundo de deslocamento do avião até chegar, até pousar no aeroporto. Né? Se o avião estiver indo à noite, a mãe fica acordada, acompanhando pelo celular o avião, porque hoje mostra, né? O avião, o percurso do avião. Quando o avião chega lá, e aí a mãe calcula, chegou, daqui a mais 15 minutos já é hora dele ligar. E aí, daqui a 15 minutos, parece uma precisão suíça, né? Uma mensagem no WhatsApp. Mãe, cheguei, tá tudo bem. Depois eu dou notícia, se desliga. Então, veja, a pergunta, e quando desencarna? Será que não é a mesma coisa? Entende? Quando eles chegam do outro lado, uma das primeiras vontades dele é dizer para a gente que chegou bem. Chegou e que chegou bem. Muitos vêm, inclusive, e dizem por quem foram recepcionados. Quem lembra aqui, por exemplo, das chamadas cartas consoladoras de Chico Xavier? Nossa, no grupo espírita da prece, ficava apinhado de gente lá fora, gente dentro. Chico Xavier começava a psicografar mais ou menos lá perto das 6 horas da noite e parava a madrugada. O pessoal pensava que Chico Xavier nem ia aguentar, porque Chico Xavier não tem uma saúde tão... Mas tinha. Chico Xavier psicografava e lia as cartas. E as mães e os pais estavam ali. Uma vez eu perguntei a uma amiga minha, eu disse, você tem, claro que eu conheço você tem parentes que já desencarnou. Ela disse, sim. Eu disse, inclusive ela é espírita. Eu disse, quem você gostaria que viesse numa reunião como essa, escrevesse, ditasse uma carta por Chico Xavier, por exemplo, para dizer como está? As lágrimas começam a escorrer e diz assim, o meu pai. Adoraria, saudade enorme do meu pai. Queria tanto saber como é que ele está, onde é que ele está. Então, esse é o grande consolo maravilhoso que a doutrina espírita nos traz. Chico Xavier fez isso, transformou isso em livros, enxugando lágrimas. Nossa, eles vivem. Motoqueiros do Além. Olha, são vários livros, com comprovações científicas. Ou comprovações, assim, com dados comprobatórios, eu quero dizer isso. Porque tem livros que, inclusive, têm os dados biográficos da pessoa, confrontações, até a grafologia para saber se aquela assinatura era igual. São casos impressionantes. Então, eles se comunicam conosco. Eles vêm a nos dizer. Inclusive, eu trouxe para vocês, parecia até uma coincidência, e foi. Eu, fazendo a pesquisa, e eu descobri no livro Gratidão e Paz, psicografado por Chico Xavier, a carta de um certo médico que ditou essa carta em 1986. Sabe de onde ele é? Santa Cruz do Capibaribe. Impressionante. Está aqui. Eu vou reler rapidamente para vocês essa carta dele. Não é? Ela foi ditada no dia 24 de julho de 1986. E aí ele, lamentavelmente, foi baleado na Paraíba, em João Pessoa. O assaltante levou o carro. E um ano depois... 2 amigos deles vão para essa reunião, né, lá no Grupo Espírita da Prece, e ele dita a carta a Chico Xavier. E a carta diz assim, ouçamos. Prezados amigos Assis e Dora, Jesus nos abençoe.
Sei que esperam por minhas notícias a pedido de minha querida mãe e do meu pai. E rogo-lhes sossegar-lhes o coração com a certeza de que estou convenientemente amparado em minhas melhoras crescentes. Infelizmente, a bala que me foi atirada alcançou o alvo e não pude reter em mim próprio, no corpo, que em perdas de sangue exauria. Sabem que lutei muito para conseguir o título que me conferiria os deveres da medicina. E desde Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, sonhava com a minha missão de médico. Entretanto, em me buscando, quer dizer, em me transformando, né, uma vida nova, a bondade infinita de Deus não vai me deixar aqui sem trabalho. Ele vai continuar como médico no plano espiritual. É isso que ele quer dizer. Não só porque a divina providência é a magnanimidade em si mesma, e sim também porque me encontrei com vários colegas que comunicaram que no plano espiritual existem mais doentes do que na própria terra. Estou buscando esforços para recuperar as minhas faculdades naturais e conto com a possibilidade de retornar às minhas tarefas mais cedo do que me seria lícito esperar. Peço-lhes dizer à mamãe que voltei à nova vida, que presentemente estou fruindo de consciência tranquila. Possuía em João Pessoa a jovem que aspirava a adquirir por esposa e estava a conduzi-la para casa quando, ao voltar para o meu recanto, fui assaltado por irmãos infelizes que me alvejaram e tomaram o carro à força sem que eu nada pudesse fazer. Ouça o que ele diz agora. Lembrei-me, porém, das velhas e sempre novas orações que minha mãe me fazia repetir todas as noites, quando criança, e deixei o corpo entre a esperança em Deus e a saudade do lar. Estou bem, estejam tranquilos. Agradeço aos irmãos Dora e Assis, que se farão por bondade os intérpretes das minhas notícias, e, se tenho algo a pedir aos queridos pais, veja que preocupação, achei muito interessante isso. Rogo para que os nossos irmãos assaltantes não sejam incomodados por minha causa. Eles já trazem consigo a dor do arrependimento tardio, e bastará viverem para que reconheçam o que sofri e o que os outros amigos poderão sofrer ainda com a lamentável atuação deles. Ninguém precisará vingar-se. Ele está falando nesse sentido. E aqui ele diz algo muito interessante. A culpa é um sofrimento permanente no espírito, obrigando os culpados a se sentirem presos à lembrança das próprias vítimas. Muito pesado isso, né? Muito forte, quer dizer. Desejo a todos os familiares muita tranquilidade e, beijando as mãos dos meus queridos pais, que tudo fizeram em meu benefício para que os meus ideais fossem realizados, peço a Deus que os recompense, o filho dedicado que lhes envia o coração reconhecido. Silvio Romeno. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem dizer que não, levantem a mão. Se vocês fossem pai ou mãe de Silvio Romeno, iriam se sentir consolados com essa carta? Os nossos irmãos e nossas irmãs internautas, tenho certeza que sim também. Essa é a certeza maravilhosa e absoluta da doutrina espírita, de nos consolar, de dizer que não só quem morreu continua vivo, como vem para nos dizer como está. Vem e vem bem, e vem mesmo. Vem de todas as formas. Vem através das cartas consoladoras, vem através de sonhos, ou quando não, nós vamos até eles através de sonhos, e eles nos comunicam, conversam conosco. Tudo é maravilhoso. Aquele que crê será feliz, e aquele que não crê, a gente vai lamentar, porque Jesus disse que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, é o nosso caso que, além de crer, a gente vê. Detalhe, as cartas consoladoras, elas continuam sendo produzidas em vários centros espíritas no Brasil, não é? Porque é um trabalho muito bonito que foi iniciado por Chico Xavier e continua através de outros médiuns.
Claro que a gente tem que ter muito cuidado sobre a prática e a busca dessa prática, porque existem médiuns que talvez não estejam tendo o devido preparo para realizar este trabalho. Podem se deixar contaminar por uma vaidade, por um missionato que talvez não lhes caiba e se percam. Então esse é o grande cuidado que nós temos. Porém, eu quero citar para vocês dois médiuns que eu, inclusive, assisto muito pela internet e que eles fazem um trabalho muito bonito, muito sim, mas assim, muito discreto e muito representativo. É o Orlando Noronha, que traz cartas assim belíssimas, e Mayra Rocha, não sei se vocês já viram na internet, né? Ela é uma cearense que hoje mora em Brasília e ela tem esse trabalho de trazer as cartas consoladoras e que, nossa, é algo encantador. Então, é para mim, é para nós, a demonstração de que não só os espíritos sobrevivem, como eles vêm para nos contar. E vêm nos contar muito bem. Então, essa é a mensagem da doutrina espírita para todos nós. Continuemos crendo sobre tudo isso, acerca dessa verdade absoluta, crendo não, sabendo sobre isso, e divulgando, e pregando, consolando, confortando. Eu encerro para vocês, comunicando que há umas 4 semanas, eu fiz uma palestra lá em Recife, né, lá na Várzea, no Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, e o título da palestra, ele é um pouco diferente, ele versa sobre esse mesmo, assim, parte desse mesmo assunto, mas tem uma outra abordagem, eles vivem. A gente vai falar sobre o luto, aqui a gente quase não falou. E no falar sobre o luto, nós falamos muito, e colocamos muito sentimento, inclusive, nessa exposição. E eu tenho uma amiga que é protestante, era minha amiga de trabalho, é minha amiga de trabalho, né, embora eu não estou mais trabalhando, eu estou aposentado, mas a conheci lá, e ela é protestante. E há uns 3 anos, ela me busca, me procura, e diz: Alexandre, eu sei que você é espírita, é porque você é espírita que eu preciso falar com você. Você sabe que eu sou protestante. Eu disse: eu sei, sim. Nós sentamos e ela disse assim: eu estou com uma dúvida muito, muito, muito grande e só você pode tirar. Eu disse: vamos lá. Ela disse: quem morreu volta para contar? Isso aqui que nós estamos vendo. Quem morreu volta para contar? Eu tenho certeza que se você estivesse no meu lugar, você diria o quê? O que é que vocês acham que eu disse? Não. Eu não disse volta, eu disse o que é que você acha. Eu usei uma estratégia pedagógica, eu provoquei ela, porque eu queria saber dela a informação. O que é que você acha? Porque eu sabia que ela era protestante, é protestante. Eu disse: o que é que você acha? Ela disse: eu estou com muita dúvida. Eu disse: por quê? Disse: porque a minha avó veio em sonho para falar comigo. Na cabeça dela isso não pode, porque a avó tem que estar dormindo, entende? Aguardando o dia do juízo, porque a avó também é protestante. Eu disse: mas o que foi que ela conversou com você? Em rápidas palavras, ela disse que a avó veio aconselhá-la, me dar muitos conselhos, muitas orientações. E aí eu provoquei mais uma vez. Eu disse: é muito comum, lamentavelmente, né, os protestantes acharem que o Satanás ele se transveste, né, na figura de um familiar para nos perder, nos perverter. Eu pergunto a você, pelo conteúdo da mensagem e pelo sentimento que você absorveu daquele ser que estava se comunicando com você, você acha que era o Satanás? Ela parou e disse: sinceramente, não. Não pode. Entende? Porque o sentimento fala mais alto. Então era o sentimento. Ela disse: era a minha avó. A minha avó veio me ajudar. Entendeu? Então eu achei isso muito lindo, muito bonito, né? Eu disse: mas por que você veio me perguntar isso? Eu disse: porque eu precisava saber disso. Eu disse: mas isso vai mudar as suas crenças? Ela disse: ainda não vai mudar a minha crença, mas me deixou muito em dúvida sobre tudo aquilo que eu creio. Então ela ainda está aqui no corpo físico, está encarnada. Espero que ela lamentavelmente não passe por aquela experiência que aquela outra nossa irmã teve que passar quando, né, chegou no plano espiritual e foi atendida numa reunião mediúnica. Não é do nosso interesse como espírita estar convertendo os protestantes em espíritas, não. Mas a doutrina espírita não é uma religião por si só, não é uma religião humana. É um conjunto de princípios e de fundamentos que traz consigo o bojo da lei de Deus. Nós entendemos assim.
Então, as doutrinas religiosas, seja elas quais forem, que se distanciarem da lei de Deus, têm que voltar para a lei de Deus. Ou se não são da lei de Deus, têm que se absorverem da lei de Deus. Porque senão serão arrancadas pela raiz, como disse Jesus. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, isso inclusive já é um alerta para muitas das religiões, né, consideradas cristãs do mundo ocidental e que se distanciaram muito da lei de Deus em relação a tudo, ao céu, ao inferno, à existência de demônio, de anjos e mesmo da reencarnação e etc. Vocês sabem que são as duas principais religiões que nós temos hoje. Se elas não se aproximarem o quanto antes dos princípios fundamentais da lei de Deus, que são exarados pela doutrina espírita, correrá o risco de um dia elas desaparecerem. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que elas progridam, que elas evoluam, que elas se transformem, que elas se modifiquem e que todos nós caminhemos juntos, porque esse é o objetivo de Deus. É nesse sentido. Pois bem, agradecemos mais uma vez a esta casa, ao Lar Espírita Maria Dolores, através, mais uma vez, dizendo aqui do nosso irmão Alan Moura. Foi muito agradável, estar com vocês aqui. Virei todas as vezes que for possível, assim que for convidado. Veja como eu sou, estou sendo muito, como é que diz? Oferecido. Isso. Me senti muito bem, me senti muito... É a primeira vez que eu faço uma palestra aqui em Caruaru. Já fiz em Petrolina, já fiz em Salgueiro, Serra Talhada, em Gravatá, Gravatá eu já faço desde a época de Ferreirinha. Não sei se vocês lembram de Ferreirinha, Nosso querido Ferreirinha, que por sinal homenageei ontem lá. Eu acredito que tem mais de 20 anos que eu faço palestra em Gravatá. Caruaru foi a primeira vez, então hoje foi meu, digamos assim, foi meu batismo, Vamos dizer assim. É isso? Pois bem, então minhas irmãs e meus irmãos, quero agradecer a Deus, a Jesus, pedir assim que abençoe muito esta casa, tenha muito trabalho, muita prosperidade, porque tem muito trabalho de consolação e esclarecimento para tantos que necessitam e que um dia virão. Muita paz para todos. Muito bem, meus irmãos. Então, graças a Deus, tivemos aí uma tarde bastante proveitosa para todos nós. Temos muitos elementos, muita coisa que pensar, refletir, seguir essas dicas de estudo dos livros que foram citados. Então, fazer a nossa parte, dar uma lidazinha, especialmente a codificação, e aproveitar tudo isso aí para que a gente possa ter esse saber mais forte, ter mais convicção, para nós mesmos. Muito bem, então eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Alexandre, foi um prazer. Não sabíamos que era primeiro que seria em Caruaru, então nós demos sorte, fomos abençoados aí com sua presença, sua esposa Patrícia, que voltem sempre, viu? A gente vai marcar outras oportunidades aí, sem abusar, prometo não abusar, certo? Muito bem, então vou mandar alguns avisos para a gente terminar, certo? Bem, hoje teremos um estudo, que o nosso estudo é quinzenal, mas por conta da eleição nesse mês de outubro vai ser essa semana e a próxima, nós teremos um estudo que é após os passos. Quem é o estudo do Evangelho de Marcos, na ótica de Emmanuel, que a gente vem fazendo, certo? Ver aquelas mensagens que ele enviou através de Chico Xavier sobre essas passagens do Evangelho de Marcos. Quem quiser tomar o passe, é só aguardar sentadinho que ele vai te chamando, tá certo? Nós temos também o aviso que na semana que vem, no dia 19, no sábado, teremos o nosso bazar, que vai ser na Associação dos Moradores da Boa Vista, que fica na Avenida Caruaru, e vai ser realizado esse bazar e os recursos que forem arrecadados vão ser revertidos para o nosso projeto Aninhando Mães, que é o projeto junto às gestantes em situação de vulnerabilidade aqui do bairro, tá certo? Então, na terça-feira, inclusive à noite, só lembrando pessoal, a gente vai vir aqui para poder organizar, terminar de separar as roupas e planejar tudo direitinho para correr tudo bem no sábado, certo? Quem quiser botar seu nome para a prece, para a nossa reunião de vibrações, fala depois com o nosso irmão Tarcísio ali, que ele mostra ali o livro. As reuniões são nas quartas-feiras, às 20 horas, tá certo? E a reunião de vibração à distância. Muito bem, então para encerrar, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado. E Patrícia, obrigado também pela presença. Manda um abração para todo o pessoal lá do Ermelinda Lopes, viu? Pessoal muito querido, viu? E que possamos em breve nos ver de novo. Pois bem, vamos fazer a nossa prece final. Deixa eu chamar nosso mandante, por favor, venha fazer a prece. Boa tarde, pessoal. Vamos nesse instante serenar o nosso coração,
elevar nosso pensamento ao alto. Obrigada, Deus Pai, de misericórdia e justiça, por estarmos aqui reunidos essa tarde e domingo, e recebemos tanto esclarecimento necessário à nossa condição. Obrigada, Jesus, nosso irmão, por nos guiar, por nos iluminar, por nos ajudar a cada dia a sermos pessoas melhores. Obrigada, espiritualidade de luz, trabalhadores do nosso lar, Maria Dolores, por mais esse dia. Que assim seja. Então, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos.